E aí, pessoal do Coordenada RPG, sou o Baidu, aquele que está interpretando o Nolan Ackerman. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer a gravação do capítulo 19, porque ele foi feito presencialmente. Então, assim como foi no capítulo 5, o mestre Paçoca vai fazer uma narração desse capítulo pra gente. Um capítulo a todos, e esse capítulo tá absurdamente bom. Attack on Titan, A Herança de Liandre. Capítulo 19. Três crianças. O capítulo começa exatamente de onde o anterior terminou. Ike, em sua forma titânica, corre em direção a Mithras, acompanhado por Nolan e Yui. O avanço é rápido, mas o esforço excessivo cobra o seu preço. O Titã demonstra claros sinais de exaustão, até que é forçado a parar. O corpo não corresponde mais como deveria. Para que possam continuar, Yui age rapidamente e rouba um cavalo próximo, permitindo que os três sigam viagem até a capital. Ao chegarem em Mithras, eles imobilizam e matam os guardas posicionados em frente ao palácio. A ação é rápida, mas algo imediatamente chama a atenção. O local parece extremamente vazio. Não há alarme, nem movimentação. Ike se aproxima da porta principal e abre apenas uma fresta. Do outro lado, observa uma reunião acontecendo no interior do palácio. 5 figuras estão presentes, 5 dos maiores nomes da corrupção das muralhas. Frederick Zart, comandante-geral das divisões militares. Arthurik Elvar, ex-comandante da polícia militar, posto que assumiu após a prisão injusta de Hagendalk. Heinrich Marvin, o suposto advogado responsável por representar o reconhecimento perante o júri. Edric Zart, comandante da guarnição. E Edmond Zart, antigo comandante do reconhecimento, imposto pelo governo para liderar uma missão quase suicida que resultou na morte de inúmeros soldados. Ao notarem a presença do trio, os 5 interrompem a reunião e se preparam para um confronto. Nola rapidamente propõe um plano. 2 entrariam pelas janelas do palácio, enquanto um avançaria pela porta principal, tentando dividir a atenção. O plano ocorre com sucesso, mas os 5 já perceberam a movimentação e fogem para o segundo andar. Com Ike, Yui e Nolan já dentro do palácio, Frederick Zart se revela e questiona o motivo da invasão. Ike responde de forma direta: vieram atrás da rainha. Frederick afirma, repetidamente, que ela não está ali e que se encontra longe, fora das muralhas. Mesmo após insistências, mantém a mesma resposta, sem demonstrar nervosismo. A frieza de Frederick incomoda. Ike então o ameaça, cortando a própria mão e se preparando para se transformar, perguntando se ele sabia da corrupção da igreja e do governo como um todo. Frederick responde friamente que sempre fez parte de tudo. Afirma que continuará reinando e diz que, em poucos minutos, a polícia militar chegaria para matá-los. Ele afirma com a certeza de quem já venceu. Diante disso, Ike se transforma. O palácio é destruído, as estruturas desabam, e todos os presentes são mortos sobre os escombros. Frederick Zart, calmo até o fim, apenas observa os destroços caírem sobre si. Ainda em sua forma titânica, Ike procura sinais de vida entre os escombros. Ele encontra Edmond Zart, soterrado, com a perna sobre uma grande pedra. Edmond implora por misericórdia, dizendo que revelaria tudo o que sabia. Ike o retira dos destroços com força bruta, arrancando sua perna no processo, e leva o corpo até Nolan e Yui, que haviam se afastado após o colapso do palácio. Yui fica horrorizada com a cena. Nolan entende a intenção e pergunta onde está a rainha. Edmond responde que ela está longe, fora das muralhas, buscando reforços, mas não sabe exatamente onde. Após insistir mais algumas vezes e não obter respostas úteis, Ike perde o interesse e o esmaga com as próprias mãos. Ao sair da forma titânica, Ike observa Yui. O desconforto dela é evidente. Ele questiona se ela realmente está disposta a continuar com tudo aquilo. Yui responde que continuará, pois esse foi o futuro que Ike e Nolan mostraram a ela. A conversa é interrompida pela chegada de um esquadrão da polícia militar. Quem se revela é Hagendalk, comandante da polícia militar. Ike e Yui enfrentam os 3 soldados que o acompanham, enquanto Nolan permanece em um confronto direto contra Hagen. Durante a luta,
Os dois debatem seus ideais. Nolan afirma que sacrifícios são necessários, que o governo sempre matou sem piedade, e questiona por que agora deveriam agir de forma diferente. Hagen, apesar de compreender seus motivos, relembra a carnificina em Torres e afirma que matar inocentes é errado. Mesmo entendendo Nolan, decide lutar para impedir que aquilo continue. O confronto termina com Hagen sendo neutralizado por Nolan. De outro lado, Aiki e Yui derrotam os 3 soldados da polícia militar. Antes de morrer, Hagen se pergunta se fez a escolha certa ao salvá-los no passado. Ele pede que Nolan peça desculpas a Yui e revela que já salvou quando criança, muito antes de salvar os 3 juntos, tirando os 3 da mão da igreja, no dia em que o pai de Aiki os condenou à morte. Hagen admite que abandonou Yui no submundo quando ela tinha apenas 4 anos. Ele observa o pôr do sol por uma última vez e morre pelas mãos de quem salvou. Nolan, em respeito, fecha os olhos de Hagen para que ele possa descansar. Reunidos novamente, Nolan transmite as últimas palavras de Hagen a Yui. Ela não compreende totalmente no início, mas Aiki fica profundamente abalado. Ele se lembra do dia em que seu pai o condenou à morte, dizendo que já havia feito aquilo antes, por não querer uma filha mulher. Ao observar Yui com atenção, percebe nela os olhos e a aparência de sua mãe, chamando-a de um verdadeiro clone dela. Nolan confirma que encontrou Yui quando tinha cerca de 6 anos, escondida em uma tubulação de esgoto no submundo, e que ela parecia ter por volta de 4 anos. As datas coincidem. Yui nunca soube sua verdadeira origem, nem conheceu os seus pais. Aiki conclui que eles são irmãos de sangue, e explica como chegou a essa conclusão. Os 3 ficam surpresos, mas tudo começa a fazer sentido. Aiki pergunta se Yui não sente mais raiva dos governantes. Ela responde que não sente o ódio da mesma forma que ele, mas entende os seus motivos. Aiki se lembra de que sua mãe nunca guardou rancor de ninguém e reconhece essa mesma bondade em Yui. Após um breve debate de Nolan e Aiki sobre o caminho sem volta que trilharam, a discussão se volta diretamente para Yui. Aiki defende que ela é livre para escolher se quer continuar ou não, insistindo que não deve ser arrastada por decisões que não tomou sozinha. Nolan, por outro lado, afirma que Yui já fez a sua escolha há muito tempo, e insistir nisso apenas a enfraqueceria. Diante disso, Yui interrompe a conversa e afirma que continuará até o fim, para que os dias simples que ela tanto amava possam existir novamente. Nesse momento, ocorre um flashback de quando os 3 eram crianças no distrito de Trost, vivendo de pequenos roubos para sobreviver. A vida era mais simples e leve. Eles bolam um plano para roubar pães, usando Aiki como isca, enquanto Nolan e Yui pegam o alimento furtivamente. O plano dá certo, e eles voltam para casa rindo, felizes e satisfeitos por terem algo para comer. A cena retorna ao presente, com foco nos olhos de Yui, marejados, porém determinados. Os 3 seguem em direção ao QG do reconhecimento para relatar o ocorrido. Ao amanhecer, vão diretamente ao escritório do Scott, que já os aguardava. Falken havia voltado e reportado tudo, embora Scott já soubesse, pois tudo fora arquitetado por ele. Scott apresenta a versão oficial dos acontecimentos. Um titã atacou a capital repentinamente, e um soldado do reconhecimento deu a vida para detê-lo. Uma narrativa que fortalece a revolução e transforma Aiki em um inimigo comum. Aiki percebe que foi manipulado, mas não se rebela. Nolan e Yui informam que a companhia Eton também apoia a revolução, e que Aiki destruiu grande parte de Mitras, eliminando figuras centrais do sistema. Scott aprova as ações, mas declara que, oficialmente, os 3 estão presos e expulsos do reconhecimento. Continuarão aliados, porém encarcerados até novas ordens. Sem os brasões da liberdade, eles são levados para a prisão, onde Ernest está detido. No caminho, recebem olhares de julgamento de antigos companheiros do reconhecimento, sendo vistos como genocidas. Sabine confronta Scott inconformada, mas ele afirma que, apesar de necessários,
pagarão pelos seus crimes e que, ao fim de tudo, enfrentarão o julgamento, possivelmente tendo a conclusão de uma execução imediata. Scott prende cada um em uma cela individual e diz que os manterá informados. Em seguida, ordena que Hannah continue arrancando um membro de Ernest a cada 20 minutos para impedir a sua transformação, revezando turnos com Sabine. Ike tenta questionar Ernest sobre a sua situação, mas o homem mantém a sua postura orgulhosa. Após uma troca de insultos, Ernest os chama de vermes aurinianos, termo que chama a atenção de Nolan e Ike, que permanecem em silêncio, refletindo sobre o significado daquilo. E assim, o capítulo 19 de Attack on Titan, A Herança de Liandry, se encerra.